Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer, um privilégio poder estar aqui para mais uma vez falar com você da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, trazendo um texto para a nossa meditação, para a edificação, exortação, consolação das nossas almas. Gostaria de ler com você, que porventura possa me acompanhar no texto sagrado, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 5, texto conhecido, mas eu quero meditar com você nesse texto que trata da cura de um homem enfermo. Há umas bíblias que na epígrafe fala o paralítico, a cura de um paralítico. Diz assim a partir do versículo 2, João capítulo 5, versículo 2 a seguir. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 pavilhões. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amado ouvinte, telespectador, eu quero que você pense comigo nesse texto que nós acabamos de ler, onde deparamos com uma multidão de doentes. A Bíblia diz que eram pessoas que estavam doentes, ou seja, enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Uma grande multidão esperando o movimento das águas no tanque que em hebraico se chama Betesda. Esse tanque Betesda, ele tinha um grande alpendre com 5 pavilhões, onde jazia, como diz o texto, uma grande multidão de doentes. Cria-se que uma vez por ano, de tempo a um tempo determinado, descia um anjo, agitava as águas, e o primeiro que descesse as águas ficariam curados. É bom você, leitor da Bíblia, meditar, prestar atenção em alguns detalhes. Se não todas, mas eu creio que a maioria das Bíblias, das traduções da Bíblia, o versículo 4 está escrito entre colchetes. Você pode prestar atenção. No versículo 4, abre-se um colchete ali dizendo: esperando que se movesse a água, portanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Fecha colchete. A maioria dos teólogos, dos entendidos na Bíblia e os melhores comentários bíblicos, eles nos afirmam que havia uma crendice popular, que as águas, há um tempo que ninguém sabia o momento, a hora, o dia, o mês do ano, ela era agitada, e essa agitação da água atribuía-se a um anjo que descia para agitar a água, e o primeiro que descesse era curado. Primeiro eu quero chamar a atenção de você para o seguinte: imagine comigo uma multidão tão grande, onde havia 5 pavilhões, provavelmente para abrigo do sol, da chuva, onde multidões se reuniam e ficavam debaixo daqueles pavilhões, aguardando. Gentes doentes, uns menos, outros mais doentes, uns em condições melhores, outros em condições piores. Segundo a história, os relatos históricos, os mais abastados, os ricos, eles pagavam escravos para que os estivesse acompanhando, para que os lançasse a água, colocasse ele às águas. Então há de se esperar que os mais pobres, os menos favorecidos da sorte, eles ficavam mais ao fundo dos pavilhões, ficavam em lugares mais difíceis
de mais difícil acesso. E imagine, como disse um certo comentarista, uma região de muitos pardal. Um pardal voava, fazia cocô na água, a água fazia um movimento, e alguém dizia: a água agitou. Alguns, por engano, pulavam já na água, aquela multidão correndo, se batendo, um pisando em cima do outro, para ver qual o primeiro. Não se sabia ao certo qual o primeiro desceu a água, e por isso não se sabia quem foi curado e quem não foi curado. Havia uma crendice, havia uma certa, desculpe minha expressão, uma superstição, como existe no mundo religioso. Eram multidões de religiosos ali, aguardando o movimento da água para ser curado de alguma enfermidade. É normal, atribui-se hoje, como sempre, a cura de enfermidades através da água, né? Da água. Existe, não tenho nada contra, não critico, não faço isso, mas existem muitas pessoas que acreditam num copo de água que coloca no rádio, na televisão, toma essa água e a água é cura. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: a Bíblia não afirma que um anjo descia. Pode ler, pode reler, você não encontra um texto que afirme categoricamente, afirmativamente, que o anjo descia e agitava as águas. Também a Bíblia não afirma e não registra nenhuma cura pelo agitar das águas. Jesus, ele chega no meio daquela multidão, e ele vai exatamente ao tanque chamado Betesda, e ele se aproxima daquela multidão. E quando Jesus chega ali, Jesus, ele depara-se com muitas pessoas, como já disse, e ele vê um homem enfermo que havia 38 anos. O versículo 5 que me chama a atenção, que diz assim: estava ali um homem enfermo havia 38 anos. E o versículo 6, vendo-o Jesus deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo. Então é interessante se perceber isso aqui. Muitas multidões, eles afluíam, eles iam até Jesus, mas nesse caso aqui, Jesus vai ao doente, Jesus vai ao paralítico. Nós podemos pensar de várias maneiras a questão desse homem. Esse homem, além de ser um homem persistente, ele estava ali. A Bíblia diz que havia 38 anos que ele era enfermo, e ele estava deitado. Alguém o levou, conduziu até ali e largou ele deitado ali. E ele estava esperando o mover das águas. E imagine comigo este homem nesta situação, esperando. Ele queria a cura da sua doença. Ele estava como muitos hoje, com muitas pessoas esperando um milagre de uma forma diferente, em outro lugar. São tantas pessoas que fazem esforços tremendos, fazem sacrifícios, penitências, por querer alcançar uma bênção. Mas somente deviam crer em Jesus, acreditar que Jesus, ele não precisa, ele se compadece das pessoas, e ele não precisa que haja uma fila, que haja um tempo marcado, que haja um momento exato, porque há um texto em 1 Coríntios que diz que Deus não é Deus de confusão. Eu citei anteriormente, imaginando aquela multidão se atropelando, um pisando em cima do outro, como já disse, alguns mais ricos pegando, até comprando lugares privilegiados à beira do tanque, levando escravos para que os lançasse rapidamente à água, quando um suposto movimento das águas acontecesse, e aqueles menos favorecidos, aqueles mais pobres, aqueles mais doentes, numa situação deplorável ali, numa situação terrível, como o caso desse homem há 38 anos doente. Que confusão havia naquele tanque? Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz. Mas Jesus chega para este homem, e a Bíblia diz que Jesus sabendo, isso que me chama a atenção, Jesus sabendo que estava assim há muito tempo. Primeiro Jesus vendo, quero que você preste atenção, e Jesus vendo-o deitado. Jesus está vendo você. Há muito tempo, Jesus está vendo você. Afinal, antes que você fosse formado no ventre, Jesus já te via. O salmista Davi diz que os olhos de Deus ouviram a sua substância ainda informe, ainda antes que ele fosse gerado
no ventre da mãe já conhecia. Deus fala ao profeta Jeremias, no capítulo 5, diz: antes que saísse da madre, te santifiquei e te dei as nações por profeta, né? Deus, Ele conhece, Ele sabe todas as coisas, Ele vê perfeitamente o futuro. Ele nos viu antes de nós nascermos, e Ele sabe perfeitamente o que está passando conosco, como Ele sabia o que estava passando com aquele homem enfermo há 38 anos. A Bíblia diz que Jesus, vendo-o e sabendo que estava nesse estado, que estava assim há tanto tempo. Então quero que você foque, preste atenção nessa questão. Jesus vê, Jesus sabe, e Jesus fez uma pergunta ao homem. Jesus perguntou ao homem: você quer ficar são? Você quer ficar curado? Disse um certo pregador que Jesus tinha certo senso de humor, né? Ele chega para o cego e pergunta assim: o que queres que eu te faça? Você quer ficar são? Por causa desse doente que Jesus pergunta: você quer ficar são? Quem sabe o homem poderia dizer: eu estou aqui para isso? Para que eu vim aqui? Claro que Jesus, se a Bíblia diz que sabendo o seu estado há tanto tempo, Jesus sabia do seu sentimento, do seu propósito. Mas o que me chama a atenção é que Jesus queria ouvir da boca deste homem: eu quero ser curado. E Jesus ouviu uma reclamação deste homem, né? A resposta do enfermo. É interessante você observar a resposta desse enfermo. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. A princípio, esse homem não sabia quem era Jesus, não sabia quem era a pessoa que o interrogou, perguntando: queres ficar são? Ele trata como Senhor. Depois, você lendo o contexto, nos versículos subsequentes, você vai ver que Jesus encontra ele no templo, depois que ele está curado, e diz: olha, você já está são, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Porque quando alguém perguntou, questionado o doente, questionado por ter carregado o seu leito, a sua cama no dia de sábado, ele disse: o homem que me mandou levantar, o homem que me curou, me mandou eu tomar meu leito e caminhar também. Disse: mas quem é esse homem? Ele disse: eu não sei quem, porque Jesus havia se retirado por causa das multidões que estavam ali. Jesus fez um milagre e se retirou. Jesus curou o homem e se retirou. Esse homem, a princípio, nem sabia quem era a pessoa, quem era Jesus, mas ele o trata como Senhor. Disse: Senhor, Senhor, não há ninguém que me meta na água, que me ajude. Em outras palavras, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Eu penso, no pensamento meu, esse homem nem sequer conseguiu perceber se a água foi agitada, se um dia a água foi agitada, porque ninguém deu oportunidade, ninguém se disponibilizou a lançá-lo na água. Ele disse: não tem ninguém que me põe na água quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Que, em outras palavras, sempre desce outro antes de mim. Sempre tem alguém que quer ser o primeiro, sempre tem alguém que quer tomar o meu lugar. Eu volto a dizer a você, meu querido, amado irmão, amigo que está me assistindo, que está me ouvindo, não precisa você se preocupar. Talvez você tente até criar situações favoráveis para Deus resolver o teu problema. Se eu estiver em tal lugar, se eu falar com tal pessoa, se tal pessoa orar por mim, se tal pessoa colocar as mãos sobre mim, eu serei curado. Não existe isso para Deus, não existe isso não. É claro, você precisa acreditar que Jesus quer te curar, Jesus quer resolver o teu problema, e não depende de um tanque Betesda, não depende de um alpendre com 5 pavilhões, não depende de alguém te jogar na água, não depende de fazer viagens longas, ir atrás de homens famosos, e vasos, instrumentos usados por Deus. Não, depende somente de você crer em Jesus. Jesus está aí ao teu lado, Jesus está com você e está te perguntando: você quer ficar são? Você quer ter paz na alma? Você quer ter segurança na tua vida? Você quer ter esperança no teu futuro? Você quer ter o teu problema resolvido? Creia em mim de Jesus, né? Creia em Deus, creia no Pai,
Então é isso aí. Sempre desce outro na frente de mim. Talvez você tenha atribuído os seus fracassos, os seus problemas, as situações que você julga que há alguém mais privilegiado que você, que há alguém que teve mais oportunidade que você, que alguém que tomou a tua frente. Não. Para Deus não existe fila. Para Deus não existe espera. O Senhor é o dono do passado, do presente e do futuro. Ele conhece tudo ao teu respeito, sabe a tua necessidade, sabe o teu problema, e Ele sabe o tempo exato, o tempo certo. Ele pode resolver o teu problema. Então somente creia, confia, espera em Jesus. Jesus foi ao inferno, Ele vai a você nesse dia. Ele pergunta a você, Ele faz também uma pergunta: você quer ficar são? Você quer ficar curado? E a resposta deste homem foi a seguinte: eu quero, mas não tem ninguém que me ajude, não tem ninguém que me auxilie. Muitas vezes nós encontramos desculpas, nós pomos a culpa em outras pessoas, nós queremos arrumar desculpas porque não somos abençoados. Mas é interessante que eu acho, para concluir minha mensagem, no versículo de número 8, então Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Este homem imediatamente levantou-se, tomou o seu leito. Ele podia abandonar o seu leito, deixar ali, mas Jesus deu uma ordem: toma o seu leito e anda. O tomar o leito, o andar com o leito na mão, era um testemunho de que ele estava curado, por mais que ele não dependia mais. Há duas situações adversas, no caso da cura desse doente do tanque de Betesda, e também o cego Bartimeu. A Bíblia diz que o cego Bartimeu lançou a capa de si, lançou a capa e foi ter com Jesus, porque ele acreditava que ele nunca mais precisaria daquela capa, pois aquela capa, segundo entendo eu, era um distintivo que dava-lhe o direito de mendigar, de pedir esmolas, pois ele era um cego. Esse leito que o paralítico carrega era um testemunho que ele levaria, que ele passou por 38 anos deitado naquele leito, mas agora ele estava levando o leito para casa, quem sabe para o repouso, para o descanso, mas não para ficar deitado nele sem poder mover-se. Jesus o curou e se retirou, como eu já disse. E eu acho interessante também outra coisa para você pensar comigo, que este homem que foi curado, ele teve gratidão no seu coração. Ele não fez como os 9 leprosos que voltaram atrás e nunca mais quiseram agradecer, porque a Bíblia diz que alguns dias depois, Jesus o encontra no templo. Jesus o encontra no templo. É o versículo de número 11. Deixa eu me ver aqui. É versículo 14. Mais tarde, o texto usa a palavra mais tarde. Jesus o encontrou no templo. Ele disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisas ruins. Nós vivemos um momento de pessoas que vivem só atrás de cura, de milagre, mas não querem ser grato a Deus. Eles não querem frequentar a igreja, não querem adorar o Senhor, não querem cultuar a Deus. É interessante, eu repito o que eu já disse: este homem, ele nem sabia quem era Jesus, mas ele foi procurar o templo. Ele foi ao templo adorar a Deus. E Jesus o encontrou no templo e faz ele entender e faz ele lembrar: você já está curado, não peque mais para que não te suceda coisa pior. Queira ser curado da tua doença, da tua enfermidade, mas queira ser grato a Deus pelo que Deus fez na tua vida, pelo que Ele vai fazer na tua vida. Jesus disse que é melhor entrar na vida aleijado, manco, cego, do que dentro do corpo perfeito ser lançado no inferno, onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Então eu quero te deixar esse conselho nesse dia para você: creia em Jesus, espere nele, confia nele e aceite ele como teu Senhor e como teu Salvador. Quero orar com você nesse momento e abençoar a tua vida. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, eu dou-te graças, louvo ao Senhor, adoro a Ti, ó Deus, pelo privilégio, a oportunidade de poder ministrar a Tua palavra. Estenda as Tuas mãos para que todos quantos forem alcançados por essa mensagem sejam abençoados, agraciados, orientados pelo Teu Espírito Santo. Cura, salva, liberta e transforma a vida, Senhor, daqueles que ouvem esta mensagem, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém, Jesus. Deus abençoe. Obrigado pela vossa atenção.